Primeira rodada da Copa do Mundo, Brasil decepcionante, mas escapou com empate. Show de Messi, show de Harry Kane, show de Haaland e o Cristiano Ronaldo, hein? O que aconteceu com ele? Vamos olhar o Brasil, vamos olhar o grande show da Inglaterra, vamos falar do time das Américas que realmente deu show na primeira rodada, os Estados Unidos. E vamos falar um pouco também dos nossos azarões preferidos, Japão e Áustria. Vem com a gente para mais um episódio do Meio de Campo, fazendo o balanço da primeira rodada da Copa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História, dedicado à primeira rodada da Copa do Mundo. Estamos gravando na quinta-feira, 18 de junho, já tendo visto todos os jogos. Vocês vão ver esse episódio a partir da sexta-feira, 19 de junho, quando a gente vai estar entrando na segunda rodada da Copa do Mundo. E aí, Diego, viu muito jogo? E aí, Delber, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Copa do Mundo, né, Delber? O nosso negócio agora é só futebol durante agora um mês, né? Já passamos uma semana, agora resta cerca de um mês pra gente, afinal é dia 19 de julho. E assisti quase tudo, cara. Não deu para. Foram 24 partidas, né? Não deu para assistir tudo com olhos de lince, com lupa, mas pelo menos a televisão estava ligada lá no fundo enquanto a gente fazia outras coisas. E Copa do Mundo é uma delícia, né, cara? Vamos concentrar, então, nos jogos que a gente vai olhar com lupa, né? Uhum. Mas antes disso, vamos deixar, então, eu acho que é uma coisa que nós temos de acordo entre nós dois, que é uma Copa que promete, que já ofereceu alguns jogos excelentes. Sim. E que realmente não se justifica o papo que a gente vê em algumas comarcas, né? De que só no passado o futebol era ótimo, de que o futebol de hoje é mecanizado, é robótico, etc., os adjetivos que a gente vê. Eu diria que dos 24 jogos, só 2 de ontem, Colômbia e o Uzbequistão, e Gana e Panamá me pareceram jogos ruins. Todos os Suíça e outros Catar também foi chato. Suíça e também, Catar verdade. teve só um momento genial, que O foi o gol no gol do final. Catar, gol do Uhum. empate do Catar, No último nos minuto. acréscimos, unindo a, eu não diria soberba, mas a acomodação do time da Suíça, com 1-0, e mais nada, aquele jogo foi ruim. Mas, de resto, grandes jogos. O que não quer dizer que a gente não vá criticar as coisas que devem ser criticadas na Copa, né? Então, vamos registrar mais uma vez nossas duas grandes críticas, eu acho, a o que tem acontecido na Copa. Em primeiro lugar, não dá para omitir a falta de equanimidade no tratamento da seleção do Irã, em particular, que tem esse absurdo requisito de viajar imediatamente depois do jogo para outro país, sem poder pernoitar, sem poder tomar um banho. E esse aspecto que eu chamei de superbolização do futebol, em um artigo recente para o Meio, que são as pausas para hidratação, que não são, na verdade, pausas para hidratação, né? A gente vê no estádio que não se trata disso. Essas pausas estão acontecendo em São Francisco, em que estava 16 graus, na Cidade do México, estava 23 graus, em Dallas tem ar-condicionado, em Houston tem ar-condicionado, em Atlanta tem ar-condicionado, em Los Angeles tem um estádio coberto, em Vancouver tem um estádio coberto. Ou seja, o número de jogos em que é necessário, vamos aceitar aqui, que por razões humanitárias, de respeito com o limite físico dos jogadores, é razoável você ter uma pausa para hidratação em situações de calor extremo, né? Mas o que tem acontecido é outra coisa. É uma pausa comercial, juízes recebendo indicação de que não podem reiniciar o jogo até que a televisão tenha passado todos os seus comerciais, né? E se a gente for olhar o mapa da evolução da iniciativa do jogo, a gente vai ver que foram realmente transformados
os 2 tempos em 4 quartos, porque E, o volume não continua, o volume do jogo não uhum. continua. Salvou o Brasil, né? Sim. Eu tenho uma posição, não sei se um pouco pé atrás, com essa. Eu entendo a crítica, né? Realmente muda completamente o ritmo do jogo, né? E aí, a partir daí, a gente tem um novo. Um novo jogo e uma nova construção da narrativa, né? Da partida, do andamento da partida, né? É, de fato, a pausa ela acontece pura e simplesmente por motivo comercial, né? A televisão americana quer passar comerciais e isso fica muito claro, né? Eh, eu não sei até que ponto se já foi confirmado, né, se isso vai se manter posteriormente, e se for o caso, realmente vai mudar, o futebol vai se transformar, né. Mas o que me parece é que os técnicos, dentre quem Estão não está curtindo. reclamando da situação, são os técnicos, né, porque eles estão aproveitando isso justamente para ajustar os times. Aqui É, no Brasileirão, eu sei que, né, um dos grandes problemas do Brasileirão, mas que era justamente acontecia por isso. Aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o goleiro sempre se machucava. Não importa de qual uhum, time, o goleiro sempre caía no chão, aí entrava a equipe médica e as equipes, os 2 times iam lá conversar com seus técnicos. Então, a prática, né, já havia e agora está meio oficializada, né. Tanto que o Ancelotti foi capaz, né, de mudar o posicionamento do Brasil e outros técnicos também, né, em outros jogos também. Então, eu acho que depois, se isso de fato virar institucionalizado, né, vai ser algo que a gente vai ter que aprender a lidar com essas 4 partes do jogo, né, mas os técnicos acham, pra eles funciona bem, né. sim. Os É, técnicos estão gostando. é, É um momento de transformação do jogo, exatamente. independente de quem esteja dominando, independente de se há um domínio ou não, o ritmo do jogo, a fluência do jogo muda, né? No Completamente. caso do Brasil, vamos fazer o gancho então, já para passar para a Uhum. seleção brasileira. No caso do Brasil, o que a gente viu foi a seleção brasileira completamente dominada nos primeiros 22, 23 minutos, né? Eu acho que aí tem até vamos fazer referência à entrevista do Danilo, né, entrevista coletiva do Danilo, do Flamengo, Danilo lateral, que eu achei muito boa. Eu Muito fiquei, boa, muito né, boa. ele fala muito bem. E a expressão que ele usou foi assustador. A gente estava assustado aqueles primeiros 20 minutos e foi exatamente isso que a gente viu em campo, né, o Brasil perdido nas cordas, né. Porque a Realmente eles pressão não estava coordenada. As pessoas podem exato. imaginar, às vezes, que fazer pressão na saída do adversário é só botar todo mundo para correr, cada um para cima do seu homem, né? Uhum. Mas é muito mais complicado do que isso, né? Porque um atacante vai marcar 2 zagueiros, ao mesmo tempo interromper um zagueiro e bloquear uma linha de passe para um outro, e a marcação dos outros homens tem que estar coordenada com a pressão, né? Não é fácil pressionar a saída de bola do adversário sem muito treinamento. E uma equipe que toca bem a bola, que está acostumada a jogar junta, como a equipe do Marrocos, saía da pressão com tanta facilidade que no momento que você se dava conta, já tinha 4 brasileiros à frente da bola. Ou seja, eles vinham atacando com 7, 8 jogadores em cima dos nossos 6 jogadores que ficavam atrás da bola, na Atrás da situação bola. de estar atrás da bola, É né? aquela expressão que o Roger Machado, na entrevista que ficou famosa uns meses atrás, ele era técnico de São Paulo ainda, ele falou: "A gente tentou fazer a pressão e aí vazou a pressão", né, usou essa Vazou a pressão. expressão e todo mundo tirou sarro dele, mas é isso que ele queria dizer, né, você tá tentando fazer a pressão, mas não dá certo, a bola escapa E se o e cara o bateu a pressão, coisa, no momento que o uhum, Marrocos batia a pressão brasileira, a gente imediatamente estava em inferioridade numérica no meio campo, né? exato. Então as pessoas dizendo: "Ah, o Casimiro foi muito mal". É verdade que o Casimiro foi muito mal, mas eu acho que até, sei lá, o Beckenbauer teria ido mal naquela circunstância, certo? Porque se você está em inferioridade numérica o tempo todo, você está sempre correndo atrás da bola, e se o adversário toca bem a bola, é um time requintado, como o Marrocos,
ele vai te colocar na roda mesmo, né? Ficou ele e o Bruno Guimarães meio sem pai nem mãe ali naquele meio de campo, com 4 marroquinos em volta deles, né? Isso, e aí E o garoto principalmente aqueles moleques jovens, né? O Boad, que foi o melhor da partida, né? o Boadi, o cara deu um show, né? O Boadi, Uhum, Boadi. eh, ele deu 60 passes no jogo contra o Brasil. Ele completou 60 de 66 passes. Ou seja, uma taxa de acerto altíssima, absurda, de 91%. Se um jogador completa 60 passes contra você, é melhor você rezar para que tenha sido um zagueiro, porque se um meio atacante ou um atacante completou 60 passes contra você, é porque você se viu em maus lençóis, né? Para dar uma ideia, assim, o Paquetá, por exemplo, em 80 minutos, ele completou 30 passes. Bruno Guimarães, 30 passes, 32. Tudo assim, a gente tem que juntar 2 jogadores brasileiros para ter o número de passes completos que o Boadi teve, né? 1-0 ali saiu barato, né, velho? Saiu barato. Saiu barato. E aí, quando acontece a pausa, o Ancelotti ajusta o posicionamento, traz o Rafinha para a Isso. direita, né? Quer dizer, não estava É, funcionando o Rafinha centralizado. ele troca o Rafinha com o Paquetá de lugar, né? Não estava É, funcionando o Rafinha centralizado, o exato. Rafinha consegue bloquear aquele espaço, o Que, Brasil aliás, mais ou menos equilibra o jogo. essa é uma das 2 coisas que o Ancelotti está tentando, porque o Ancelotti, enfim, não vamos, né, é um dos maiores técnicos da história do futebol mas o que ele está tentando fazer? Tem 2 coisas que ele parece que está buscando, né. Uma é essa formação em 4-4-2, principalmente na fase defensiva, mas a outra era uma tentativa que ele queria colocar o Vini e o Rafinha para jogarem próximos, né. Isso. O Vini mais na lateral, no corredor lateral, e o Rafinha por dentro. Mas não tá dando certo, né, Idelber? Não E, está dando certo. né, Porque, assim, por várias coisas, mas eu acho que em parte é porque o que se pede dos jogadores na fase defensiva é uma localização muito diferente da localização para a qual eles vão tender na fase ofensiva, né? isso. Então é indo e voltando o tempo todo, de forma que está chegando sempre atrasado, né? A sensação que a gente tinha no jogo contra Marrocos é que o Brasil estava chegando sempre atrasado na bola. Melhorou um pouquinho, e aí, claro, teve o lance de gênio do Vinícius, boa participação do Bruno Guimarães, sai o golaço É, e o jogo muda, né? em grande parte foi, uma coisa da individualidade, né. Foi Um ali, momento foi de ter o craque, né? Ter o é, craque ali que tomou a iniciativa, porque ele teve que uhum, tomar a iniciativa, né? é, Aí, dos 30 aos 90, Marrocos não finaliza. Depois do gol do Brasil, Marrocos não finalizou mais nenhuma vez. O final do primeiro tempo ainda foi complicado para o Brasil, né? Em termos de volume e tal. Eles tiveram mais volumes, tiveram mais passes e tal. E aí, o segundo tempo, o Brasil melhorou um pouco, né? E aí eu acho que a gente pode relativizar um pouco o susto, né. O início foi terrível, mas o time conseguiu o Ancelotti conseguiu ajeitar o time os nervos foram acalmando, né, e o time conseguiu dominar mais a partida, né. Realmente o Brasil jogou melhor no segundo tempo, Foi melhor do que apesar Marrocos, né? Não apesar de que foi, não teve grandes chances, não teve grandes chances, né. mas o adversário, mas não sofreu, né? Exatamente. O adversário não finalizou, enfim, nenhuma vez, até aquele momento de susto aos 96, Uhum. batida de longe, ela ia para Sim. fora, mas o Alisson não tinha como saber que ela ia para fora, ela ia muito pertinho da trave, ele fez a boa defesa, espalmou, e a volta ele fez outra grande defesa, né? Ah, Para lembrar uhum. todo mundo aí, viu, gente? Que o Sim. goleiro funcionou 2 vezes quando foi pedido, porque, né, tem uma galera que é uma implicância com o Alisson que, pelo amor de Deus. Só É, um comentário rápido, Delber, sobre, o sistema, né. O Brasil até a entrevista a gente comentou na semana passada, a entrevista do todo mundo tá aqui pensando: "Ah, em 4-2-4, 4-3-3", e o Ancelotti disse: "Não, não tem nada disso, é 4-4-2", né, que é a gente vê o sistema
na formação, na fase defensiva, que é quando o time realmente está Claro. alinhado, e na fase ofensiva os jogadores têm liberdade, né? Mas, no geral, quando funcionou, quando o Brasil atacou no 4-2-4, deu problema, né? Quando funcionou bem, que é o que todo mundo está repetindo, que tem que povoar o meio de campo, em geral, foi no momento em que o Brasil começou a atacar no 3-2-2-3, ou no WM, né? Que a gente, no nosso episódio sobre a história do WM, a gente comentou no final que o WM está de volta. Os grandes times, né, os times top do mundo, têm atacado, né, em WM com 3 zagueiros, saída de 3, dois 2 apoiando volantes, a saída, é, mais 2 dois, meias, dois meias e três, né, 2 pontas pontas e um. abertas, E, exatamente. e assim tem funcionado, né? Então, por exemplo, quando a gente ainda tinha o Wesley ia fazer a extrema, né, na direita, o lateral, que ele tem essa característica. Já os outros laterais que a gente tem, não, né? E o Ancelotti até abriu mão de chamar um outro lateral direito com essa característica e trouxe o Ederson, né, que é volante. Então são os três, Marquinhos, Gabriel e Alexandro. No meio, o Casemiro e o Bruno. Aí o Paquetá vem para o meio, né? Paquetá e geralmente o Rafinha, nesse jogo foi o Rafinha, né? Mas pode ser o Matheus Cunha, desculpa. Formando o quadrado no meio e com a ponta com Wesley, Igor, Thiago, no caso, e Vini. Ele pode mudar as peças, né? Do meio para frente, o Brasil tem muitas peças, com características diferentes. E aí, uma maneira seria a gente não tem mais um lateral que faça o corredor, né? Mas ele pode colocar um lateral que consegue virar volante, né? Qualquer um dos dois consegue fazer isso, tanto o Danilo quanto o Alexandro. Aí depende de como ele vai querer montar, qual é o ponta que ele vai colocar. Na direita, geralmente vai ser o Luiz Henrique ou o Ryan, né? Mas o Luiz Henrique na frente do Ryan. E com isso ele conseguiria ter a mesma formação, né? O mesmo sistema, a mesma forma, com peças diferentes. Se é que ele vai fazer isso, né? Vamos registrar que ninguém acertou a escalação, né? Por quê? Havia uma ideia de escalação que seria baseada no segundo tempo contra o Panamá, que seria o meio-campo com Bruno, Casemiro, Bruno e Paquetá, Matheus Isso. Cunha, Vinícius e Rafinha, né? Com o Matheus Exato. Cunha voltando para recompor e criar o 4-2-4 que a gente precisa na hora de defender. A outra possibilidade era não jogar o Paquetá e jogar o Luiz Henrique, né? Que também recompõe e, junto com o Matheus Cunha, recomporia, deixando sempre Vinícius e Rafinha na frente na fase defensiva. Ninguém acertou, não foi nenhuma coisa nem outra, né? Ele jogou com o Paquetá, mas colocou o Igor Thiago, que é um jogador que destoa muito. Essa escolha foi polêmica, né? Foi uma escolha inexplicável para mim, porque eu posso até, digamos, não saber o suficiente sobre os jogadores que estão na Série A italiana, por exemplo. Eu não sabia, eu não posso dizer que eu tenha acompanhado a temporada do Wesley. Eu vi um ou outro jogo da Roma. Mas a Premier League eu acompanho muito, como você sabe, eu vejo todos os jogos da Premier League. É uma relação doentia, eu vejo 8, 9 jogos por semana da Premier League. E eu vejo o Brentford sempre. É um outro tipo de time, né? Então, do Igor Thiago não se exige que ele fique pressionando saída de bola em bloco alto com 3 outros atacantes e depois reajustando no momento que o adversário bate. Ele não faz isso. O Brentford é um time que se defende em bloco médio, né? Ele sai em velocidade, volta para se defender em bloco médio. Do Igor Thiago não se pede, em geral, que ele faça o que ele tinha que fazer na fase defensiva desse jogo contra o Marrocos, e também não se pede que ele faça o que ele tinha que fazer na fase ofensiva, porque ele é um centroavante fixo. Mais né? fixo. Eu compreendo assim, a convocação do Igor Thiago
se ele fosse ficar como uma opção, né? Em algum momento você tá perdendo o jogo, já são 35 do segundo tempo, e aí você vai empilhar atacante, né? Fazer aquele. Ou pelo menos Aí deixá-lo no funciona. time para disputa de pênaltis, porque essa Sim, é uma questão. O Igor Thiago, para quem não sabe, gente, o são Igor Thiago é 95% considerado de conversão, não é isso? ele é considerado, por muita gente que entende mais do que eu do assunto, um dos melhores batedores de pênaltis do É. mundo. Ele e o Ivan Toney, da nossa querida Inglaterra, estão na Uhum, Copa do Mundo em grande parte por isso. Eu diria que assim, os dois melhores batedores de pênalti do mundo que eu vejo hoje são uhum. o Ivan Toney da Inglaterra e o Igor Thiago do Brasil. Então tem essa parte também, que ajuda a justificar a presença do cara. Mas essa escalação dele nessa É, formação ficou, não funcionou. Dá para ver que não funcionou. Não adianta a gente dizer, é o Ancelotti, ele provavelmente estava é. tentando alguma coisa genial. Que não, Uhum. não funcionou. Né? E aí, já está assumindo níveis de loucura, né? De histeria, mas o Endrick tá pedindo passagem, né? E já o lobby do Neymar tá se transformando no lobby do Endrick agora, né? Eu Eu até acho acho que que o falar Endrick o Ender, é, ele deve jogar. Eu também acho que considero, deve jogar, mas acho que não é a resolução dos problemas, né? exatamente. A Uhum, resolução dos problemas, como a gente tem dito aqui, eu também disse isso num artigo desta semana para a Folha de São Paulo, que a gente pode reproduzir aqui o print do título e chamada, é que o Brasil precisa recuperar o seu meio-campo, ele precisa recuperar o é, controle do meio-campo, né? E aí você tocou bem no, assunto, no tema. A contusão do Wesley uhum, acabou complicando tudo no meio, né? O nosso querido Tim Vickery tem usado a metáfora do whack-a-mole, que é aquele jogo de fliperama é. do bate-topeira, né? Que você mata uma topeira que ela aparece em outro lugar, ou para falar com a turma mais erudita, a hidra, né? Que é Um aquele animal bicho de várias cabeças. de várias cabeças, você corta uma cabeça, ela aparece. Uhum. Aparece outra cabeça. Por quê? A saída do Wesley complica tudo no meio, porque ele tinha resolvido o problema do despovoamento do meio, né? Colocando o Paquetá no time, tirando o Luiz Henrique, ou fazendo o Luiz Henrique bloquear ali É. o corredor, né? Na recomposição. Com a saída do Wesley, a gente perde o domínio do corredor, o time perde amplitude, porque o Danilo não vai ir e voltar, né? Ele Não, não tem não vai. fôlego para isso. É, Isso exige do Paquetá bloquear aquele setor na fase defensiva, porque o Luiz Henrique não está em campo. O Igor Thiago está lá plantado na área. e isso a gente viu que nos primeiros 20 minutos não deu certo, Não né? deu certo, velho. A gente tomou um vareio de bola, né? Então, Isso eu vejo, né, que uma possibilidade seria agora o lateral, ao invés de fazer todo o corredor, ele sobe até a linha do volante. O Bruno pode subir para a linha e fazer o meio atacante junto com o Paquetá ou com o Danilo Santos, né? É é, outra possibilidade também. E aí o Luiz Henrique tem que jogar, né? E aí essa amplitude vai ser com o Luiz Henrique na direita e o Vini na esquerda, né? sim. E o Igor Thiago tem que sair do time. Seja para É, entrar o Luiz Henrique, seja para entrar o Matheus Cunha, seja para entrar o Hendrick. Né? Aí exato, tem várias combinações possíveis. Eu exatamente. achei uma sacanagem com o Matheus Cunha, porque ele era o cara sacrificado no esquema Uhum. anterior, né? Ele era o sujeito que estava fazendo o que normalmente não faz no Manchester United, né? Exato. Atacar centralizado como homem da última linha e depois recompor pelo lado esquerdo, bloquear o corredor esquerdo. Ele estava fazendo isso muito bem, estava lutando muito. O Matheus Cunha estava jogando bem. A saída dele do time também não me agradou. Vamos ver o que Dom Carleto Nos reserva. nos reserva para o jogo contra o Haiti. Vamos Só seguir para então? Diga. Vamos lá, vamos mudar, mas só para fechar o Brasil, né? O próximo jogo é contra o Haiti e a gente pode comentar muito rápido o jogo do Haiti contra a Escócia, porque não foi um jogo fácil para a Escócia, né, Idelber? A Não Escócia foi. venceu por 1-0, mas o Haiti mostrou futebol. O Haiti não se recusou a atacar, né? Uhum, A, a Escócia fazia muitíssimo tempo que não vencia um jogo em Copa do Mundo, né? uhum. Porque em 98 acho que eles não ganharam jogo nenhum.
Então, a Ó, última participação em não lembro. Copa do Mundo foi em 98, mas a última vitória foi em 1990, que eles bateram a Suécia. Mas mesmo Hum, assim não se classificaram, né? Classificaram-se uhum, Brasil e Costa Rica. Pois bem, a Escócia nunca passou de fase em uma Copa do Mundo. Ela é a recordista de participações em Copa do Mundo sem passar de fase. hum. Com 9 participações, acho que agora, 9, exato. E eles comemoraram muito a vitória, apesar de que muita gente pensou que a Escócia poderia querer fazer saldo. Não é fazer salto, não, nego. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Até porque com a inflação de vagas no mata-mata, 3 pontos é bem possível que garanta uma das 8 melhores terceiros colocados, né. Com Isso até 3 nos pontos, coloca você já nos se col coloca né, na zona de isso classificação. até dá pra gente fazer um comentário rápido sobre a expansão, né, os 48 times que a gente, no início, todo mundo achou um absurdo, e de fato, né, tem os seus problemas, mas agora tá todo mundo apaixonado, porque é Copa do Mundo, quanto mais jogo a gente puder assistir, melhor. Os Mas times, a também gente já falou disso aqui, né? Os times, uhum, os efeitos da lei Bosman, ou perdão, do acórdão Bosman, isso. para o futebol de clubes tem um efeito oposto aos efeitos que eles têm no futebol de seleções. No futebol de clubes, a riqueza vai se concentrando com a mobilidade laboral dos jogadores e a abertura de fronteiras para a circulação da mão de obra, do pé de obra, do futebol, vai fazendo com que a pressão inflacionária, a inevitável pressão inflacionária sobre esses que atuam no esporte amado por 3 bilhões de pessoas, mas no futebol de seleções, o efeito é contrário, porque a maior circulação de capital humano para ligas top da Europa também inclui cidadãos africanos, cidadãos asiáticos, cidadãos de dupla nacionalidade que têm pai ou avô senegalês, tunisiano, haitiano, etc. E que podem, em determinado momento da carreira, optar por jogar por aquela seleção. Eles podem fazer isso até o momento em que atuam profissionalmente por uma outra seleção, né? E isso, trouxe até a gente pôde observar que os times que seriam considerados os de terceiro escalão, os mais fracos, né, de cada grupo, é, a boa parte deles jogou bem, né. Então a gente estava falando do Haiti, a Jordânia, mesmo tendo perdido, daqui a pouco a gente vai falar mais da Áustria, mostrou futebol também. Cabo Verde, né, a grande surpresa da Isso. primeira rodada. Se bem que E o Cabo Congo, Verde, né? E o Congo, o que Congo, não claro, tem né. tradição em Copa do Mundo, a última É. participação foi meio vexaminosa, em Então, 74. a gente viu alguns exemplos, né, de Do times que equilíbrio. É exatamente. aquele velho clichê, não tem mais bobo no futebol, mas agora ele é verdadeiro mesmo, né? Está todo mundo Aham. tendo acesso a absolutamente todas as novas tecnologias, etc. E as seleções mais fracas podem recrutar em jogadores formados nas ligas top. Então é isso. Então, o Haiti não vai ser moleza, vai ser um jogo. Eu acho que o Brasil tem muita confiança que o Brasil vai entrar e vai ganhar bem, Espero, acredito que sim. mas não esperem um jogo fácil. Sobre o Haiti, eu queria chamar a atenção para 2 jogadores da Premier League, tá? Observem, um deles é o centroavante Isidore, que é peça Uhum. central da Do ótima Sunderland. campanha do Sunderland, ótima campanha do Sunderland, do centroavante com muitos recursos, é um centroavante com mais recursos do que o Igor Thiago, por exemplo, né? Aham, Apesar de que o sim. Igor Thiago teve mais oportunidade de fazer gol, porque ele bate pênalti, ele é o batedor de pênalti do time. E o Bellegarde, que é meia esquerda, Do ponta Wolves. esquerda, atacante pela esquerda do Wolves, do Wolverhampton Wanderers, conhecido como Wolves, que é o batedor de bola parada do Haiti, né? Inclusive, não, se eles tivessem caprichado mais nas bolas paradas, assim, os escanteios foram ruins, as cobranças de falta do Belgrado foram ruins, com a bola rolando ele teve um bom jogo. Eles poderiam ter complicado para a Escócia. Mas, enfim, a Escócia venceu e comemorou muitíssimo a
de imagens bonitas dessa Copa, todo mundo viu aí circulando nas redes sociais o vídeo do Tartan Army, né? Que é a torcida escocesa descendo com os seus tambores e as suas bagpipes, né? O instrumento de sopro lá deles, né? A bagpipe, que criaram uma cena muito bonita em Boston, descendo para o estádio, etc. Agora então, vamos falar da grande seleção das Américas. Exatamente. E foi uma Vamos falar. surpresa, né? Brasil, então vamos fazer o balanço aqui, né? A Argentina ganhou muito bem, o Brasil empatou, o Uruguai empatou, o Equador perdeu, mas perdeu por muito azar, assim, perdeu no finalzinho. No último minuto, né? Perdeu no finalzinho e perdeu... Que foi um bom jogo também. Foi um bom jogo, eles seria um fizeram 0-0 equilibrado, as duas equipes jogaram bem. Né, não deu vexame. E o Paraguai deu vexame. O Paraguai entrou na roda. Para quem não conhece a seleção dos Estados Unidos ou gosta de desprezar o futebol jogado nos Estados Unidos, se surpreendeu. Não foi surpresa para mim, de forma nenhuma, embora existisse uma espécie de ponto de interrogação sobre qual Estados Unidos ia aparecer. Quais Estados Unidos ia aparecer? Se seria o time que enfiou 5-1 no Uruguai e que pôs o Uruguai na roda, ou se seria o time que, em outras circunstâncias, teve muita dificuldade com outros rivais da CONCACAF, né? Os Estados Unidos joga em um 4-2-3-1, bielcista, né? Linha de 4, com 2 volantes. Tyler Adams, jogador de Premier League do Bournemouth, que fez uma campanha espetacular na Premier League, jogador de muito pulmão, muita inteligência com a bola, raramente erra passe. E o Tillman, que joga no Bayer Leverkusen, que também teve uma ótima temporada na Bundesliga. Os dois são o duplo pivô, né? Os dois são o duplo pivô, né? Exatamente. E aí, na frente deles, o Serginho Dest, americano, com o nome de Serginho. Nascido na Holanda, né? Nascido na Holanda, né? Jogador do PSV. E McKenna centralizado e o Pulisic pela esquerda. Você tem o craque do Milan e o pulmão do time da Juventus de Turim, que não é um time das grandes fases da Juventus, mas é a Juventus, pombas, né? E na frente jogou o Balogun do Mônaco, que fez 2 golaços, um golaço espetacular e mais um outro gol, né? E inclusive nem era ele. Só porque a gente está falando muito dos jogadores nascidos em outros locais, o Balogun tem uma história interessante, porque ele é americano totalmente por coincidência, né, do destino, né? Que, na verdade, os pais dele são imigrantes da Libéria. Do Ghana, da Libéria, mas moram em Londres, né? E estavam de férias nos Estados Unidos e ele nasceu e agora está aí na seleção americana e fez 2 golaços, como você disse. Mas os Estados Unidos tem um outro centroavante que também poderia jogar, né, Idelma? Como é o nome? Ele é o centroavante que eu defendia, né? Agora eu não defendo mais, porque entrou o outro que fez 2 gols. Ele é o Pochettino, eu sou apenas um palpiteiro, mas o que eu queria ver jogando não era o Balogun, era o Haji Wright. O Haji Wright. Com H-A-J-I e depois Wright, com o nome daquele árbitro que nós conhecemos. De triste memória. De memória. O Haji Wright foi elemento central da campanha do Coventry, campeão da 2ª divisão inglesa. Sempre bom lembrar, gente, que a 2ª divisão inglesa se joga em um nível altíssimo. Quem nunca assistiu, não dê risada, confira os jogos da Championship, especialmente dos times que estão no topo. O Coventry foi a grande força da temporada, dominou do começo ao fim, eles só tiveram um pequeno tropeço de algumas semanas entre janeiro e fevereiro. Vale a pena lembrar que a Championship é um campeonato exaustivo, porque são 24 times, então são 46 jogos. É uma temporada puxada, bem mais puxada. É bem mais puxado você fazer 46 jogos do que 38, né? Então, além do Balogun, tem o Haji Wright no banco, que pode entrar a qualquer momento. Para resumir para os nossos ouvintes e espectadores, o que os Estados Unidos fizeram foi
bom e velho futebol bielcista, né? Pressão coordenada, intensíssima na saída de bola do adversário. No momento em que perde a bola, imediatamente ataca, imediatamente recuperava a bola e imediatamente atacava. Os primeiros 30 minutos desse jogo, a sensação, aliás, os primeiros 45 minutos desse jogo, né? A sensação que a gente tinha é que o Paraguai não sabia para onde estava apontando o nariz. Era um desespero completo, a bola queimando os pés, eles É. se autorrecriminando, se recriminando uns aos outros, apontando o dedo, aquela confusão. O Paraguai tem uma zaga envelhecida, né? Júnior Alonso, por exemplo, que foi muito bem no ano glorioso do Galo de 2021, ele não é hoje um zagueiro que a torcida, digamos, esteja lamentando que foi embora. Ele teve alguns anos fracos, ele é na recuperação lento, né? Então, o Paraguai foi completamente envolvido. O primeiro tempo terminou 3-0, mas 3-0 ficou barato, Hum. né? Foi, digamos, se você tirar Curaçao, que é o 7-1 da Alemanha em Curaçao, foi a grande dominação da primeira rodada da Copa, foi a dominação dos Estados Unidos sobre o Paraguai, mais até do que o 5-1 da Suécia sobre a Tunísia, que foi construído nos últimos minutos e tal. Exato. Os Estados Unidos amassaram o Paraguai e no momento que o Paraguai achou um golzinho, em meados do Com o segundo tempo, Maurício. com o Maurício, Mais um imediatamente, nascido em outro país, né? imediatamente os Estados Unidos se recompuseram e fizeram outro gol e deixaram a partida fora de qualquer dúvida. A partida não teve dúvida, né? No momento que o Paraguai anunciou que poderia talvez construir uma dúvida em algum momento do jogo, veio outro gol. O Pulisic cortando para dentro, jogando com muita desenvoltura, né? Batendo o lateral paraguaio, o Cáceres, coitado. O Cáceres vai ter pesadelos, né, com Pulisic e com Aliás, Balogun. esse gol do Reina, né? Que é filho do outro jogador, Cláudio Reina, né? Um Isso. dos grandes jogadores dos anos 90. Foi um golaço também, né, Idelber? Ele É, bateu de 3 dedos, muitos gols bonitos, mas eu acho que esse deve ter sido um dos mais bonitos, eu acho, foi na primeira rodada. dos melhores gols da primeira rodada. Uhum. Então, agora, claro, no outro jogo desse grupo, vale a pena destacar que quem recebeu o troféu Tagarelar antes da hora foi o capitão da Turquia, Çalhanoğlu, né, da Inter de Milão, que disse antes do jogo que nós vamos dominar a Austrália, porque nós somos um time muito técnico, muito mais técnico do que a Austrália, nós temos muito mais qualidade, etc. E se estrepou. A Aí Austrália não dá. venceu por 2-0, merecidamente. A Turquia teve mais bola, teve mais volume, mas é sempre bom lembrar que estatística de porcentagem de posse de bola em um jogo em que as duas equipes são mais ou menos equivalentes e uma delas saiu ganhando de 1-0, essa estatística sempre vai ficar distorcida para o outro lado, porque, obviamente, se você está perdendo de 1-0, você vai ter mais a bola. E o outro time não necessariamente, se os times se equivalem, né? O time que está perdendo vai tender a ter mais bola. Então a Turquia teve mais bola, mas a Austrália foi contundente, não passou sufoco em momento nenhum. O goleiro Beach foi um dos grandes destaques, é o goleiro Sim. que fez Uhum. 9 defesas. Em momentos isolados, a Turquia conseguiu boa finalização e o goleiro foi lá e funcionou. E depois do segundo tempo, eles mataram o jogo com o Tô aqui 2-0. com os números, essa também é a beleza do futebol, né? A Turquia deu 30 chutes a gol, 30 chutes, né? Sendo que 8 foram no gol, e a Austrália apenas deu 9 chutes, sendo que 4 foram no gol. Mas dos 4 da Austrália, 2 entraram, né? E dos 8 Então da foram 8 Turquia. defesas dele, né? Não 9. Uhum. É isso. Então, vamos falar da. Então, primeira boa surpresa, Estados Unidos. Agora,
não uma surpresa, mas uma confirmação de uma seleção forte, né? Que jogou muito bem. Talvez o Esse foi melhor. o único show, do começo ao fim, né? Exato, O único exatamente. show, a França deu um show no segundo tempo, Sim, a sobre a Argentina França, um único teve. comentário rápido sobre a França, né? Porque a gente tem visto seleções jogando no 4-2-3-1, né? Que já é uma tática muito, né? Distribuída, utilizada. E algumas seleções, como por exemplo o Brasil e a França, têm tentado jogar no 4-2-4, né? E no primeiro tempo a França foi dominada no meio de campo, né? É, Então o primeiro tempo não foi bom. Depois entra o craque, né, Idelber? O craque desequilibrou a partida contra Senegal, né? e parece que o Mbappé. Deschamps deu uma mostra, assim, no intervalo, de Hum. quem é que manda na coisa, né? O Deschamps, os dois discursos que ficaram famosos na primeira rodada, o discurso do Deschamps no intervalo de França e Senegal e o discurso do Tuchel no intervalo de Inglaterra e Sim. Croácia, né? Para falar da Inglaterra, então, agora. O Então, time. a França vence bem, né? Mas não encanta tanto. Já a Inglaterra No primeiro, encantou. no primeiro tempo, não, né? Mas no segundo, É. sim. A França deu um Uhum. show no segundo tempo, né? Em todo caso, a Inglaterra, para quem não sabia, tem um timaço, né? Ela deixou fora da convocação jogadores que o Brasil adoraria ter no seu elenco, né? O O Brasil adoraria ter um Cole meio de Palmer. campo, meio-campistas, né? O Brasil adoraria ter um Phil Foden, né? Um número 10 Número 10. Tem três de opções de qualidade número top, 10 né? que ficaram na Inglaterra e não viajaram, né? Não foram Exato. convocados. Cole Palmer, um destaque do Campeonato Mundial Interclubes, que para nós, brasileiros, costuma ter muito mais importância do que para eles, mas enfim, foi destaque. O Phil Foden, multicampeão da Inglaterra com o Manchester City, jogador de importância chave no ano em que o Manchester City ganhou o triplete deles, né, em Sim. 2023. E o Gibbs White, Morgan Gibbs White, jogador que teve uma baita temporada no Nottingham Forest. O Forest não teve uma temporada muito brilhante, como a do ano passado, chegou a brigar ali na parte de baixo da tabela, com fantasma de rebaixamento, mas o Gibbs White fez uma temporada absurda, né? Jogador de muito recurso, chuta de fora da área, cruza, lança, acha espaços para o companheiro, dá passes, etc. A Inglaterra, apesar de ter terminado o primeiro tempo empatando com a Croácia de 2-2, É, ela dominou, né? isso, né? Ela foi dominante no primeiro tempo, mas empatou, não estava ganhando. Aí no Uhum. segundo foi avassalador, né? No Eu segundo, até a me Croácia não foi a pergunto, fazendo o advogado do diabo, se também não foi a Croácia que cansou, né? Nesse período. sempre tem essa possibilidade, né? Eu acho que eu abraçaria mais essa possibilidade se o jogo não tivesse sido no ar-condicionado, né? Isso, exatamente. Que, aliás, vale comentar, Idelber, rapidamente, porque a gente reforçou muito isso na semana passada, né? A É, diferença dos jogos que ocorreriam no ar-condicionado e dos estádios que não tem. E me parece que as melhores partidas dessa rodada foram todas no ar-condicionado, né? você fez É, um levantamento aqui, né, dos isso. jogos. No ar-condicionado, então, foram Alemanha e Curaçao, que aí tudo sete bem, a né? um, É o 7-1, é um jogo de um time só, praticamente. Portugal e Congo. O Portugal, uma decepção, né? E o Congo, uma boa surpresa. Holanda e Japão, que foi outro talvez, junto com jogaço. junto com o jogo da Inglaterra, né? Me parece um dos melhores jogos da rodada, né? Sim. Inglaterra e Croácia 4-2 e Espanha e Cabo Verde 0-0 também foi. Esse foi em Atlanta. Então esses 5 jogos foram no ar condicionado. O jogo dos Estados Unidos que a gente já mencionou foi ah, em Los Angeles, né, que é o estádio coberto, e também o jogo do Irã contra a Nova Zelândia, que a gente
mencionou já os problemas que o Irã tem passado, né, por conta da política norte-americana, mas o Irã jogou bem, né? Foi um jogo divertido. A Nova Zelândia, de certa forma, foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava que a Nova Zelândia O jogo foi bom. Então, é tivesse isso tanta que é importante iniciativa. ressaltar, né? Que o jogo foi climatizado, a Uhum. Inglaterra está muito, muito consciente de que se tudo evoluir como a gente imagina que vai evoluir, ela vai encontrar o Brasil em Miami, no calorão de Miami, e ela está É, muito consciente que seria outro tipo de jogo, né? claro. Deixa eu só escalar para quem não conhece aqui o time da Inglaterra que está jogando: Vamos lá. Pickford, James, Reece James, a dupla de zaga Konsa e Stones, O'Reilly na lateral esquerda. Sobre a lateral esquerda, deixa eu comentar aqui que O'Reilly é um garoto que passou a ser titular nas últimas semanas. A lateral esquerda da Inglaterra foi ocupada por 10 pessoas diferentes nesse ciclo. Quem era o titular firmado ali era o Luke Shaw, que joga no Manchester United, que é um jogador parrudo, forte, de recuperação, de marcação, mas um jogador meio, com o perdão da palavra, bichado. Ele entra em uma contusão e sai para outra, e não é hoje um lateral que daria conta de atuar nesse tipo de time do Tuchel. O primeiro parêntese que eu queria fazer antes de completar a escalação é esse. O Tuchel realmente ele escolheu o tipo de time que ele quer ter. E aí ele escolheu as peças. Então as pessoas se perguntam por que não entrou Trent Alexander-Arnold? Porque Trent Alexander-Arnold não tem condições de jogar de lateral nesse esquema do Tuchel. Ele não tem fôlego para jogar de lateral nesse esquema do Tuchel. E para jogar de meio-campista, a Inglaterra já tem várias outras escolhas melhores, mais consolidadas no esquema do Tuchel. Vamos continuar com a escalação, então. A Inglaterra se encontrou em um duplo pivô que tem Declan Rice, do Arsenal, e Anderson, do Nottingham Forest. E aí, à frente deles, diga. Só comentar que na minha opinião, né, assisti o jogo e para mim o Anderson foi O Anderson é um o melhor em jogadoraço. Você campo. viu o gol do Bellingham, né? O gol É. do Bellingham, aquela girada e aquele passe de 40 metros, que na verdade era para o Madueke. Foi o Anderson. Foi o Tudo Anderson que passou deu aquele por ele, passe né? maravilhoso. É um Ele grandíssimo. controlou o meio de campo. Ele é um grandíssimo jogador. E aí, claro, na frente ele vai ter um ponta esquerda, um ponta direita, um meia centralizado e mais um centroavante. O centroavante é o Harry Kane, todo mundo sabe disso. O camisa 10 estava entre Jude Bellingham e Morgan Rogers. E ele tem dito nas entrevistas que é basicamente um cara ou coroa, os dois estão no mesmo nível, os dois são grandes jogadores. O que é uma grande sacada, uma grande jogada, porque o Jude Bellingham, que é um jogadoraço, ele tem uma certa questão de atitude, meio marrento, joga no Real Madrid, etc. E estava em uma zona de conforto. E o Tuchel chegou a deixá-lo fora de uma convocação, uma delas do ciclo aí, para amistosos. E aí o cara baixou o facho e começou a colocar mais empenho, mais vigor, etc. Né? Na esquerda, começou o jogo o Gordon, do Newcastle, que agora vai para o Barcelona, né? Ele, inclusive, surpreendeu muito no Barcelona, falando um espanhol bem razoável e tal, coisa que não é comum para os ingleses. E aí, na frente, o Kane. Detalhes sobre esse time. Eu ponho o Harry Kane com a setinha voltando para trás, porque não é que ele seja um falso 9, eu não sei se dá para usar essa terminologia de falso 9, mas eu acho que ele é a chave para entender o meio de campo, porque ele é um jogador que volta e circula em todo o campo, né? O jogo termina, o jogo está 4-2, já está ganho, e o jogo Salvando. termina com o Harry Kane defendendo com o peito uma bola chutada pela Croácia, tendo a Na sua própria pequena área. área. Na Você pequena área. contrasta isso com o Cristiano Ronaldo, né? É um Isso. contraste absurdo, né? Então, assim que a Inglaterra joga, gente, entrou Madueke, não entrou Saka, depois o Saka entrou no segundo tempo, Gordon pela esquerda, depois entrou o Rashford. Então,
O Madueke foi um que, e o Saka também depois, mas enquanto o O Madueke Madueke estava em deitou e campo, rolou. ele se aproveitou muito justamente desse espaço criado pelo Kane. O Kane É, saía da área, é. ia construir o jogo junto com os meio-campistas e vinha uma bola longa e o Madueke, velocidade, né? Se aproveitou muito. Então o esquema é esse, né? Quer dizer, o Kane sai da área porque ele tem qualidade para construir a jogada e abrir espaço para O os time é extremos. muito bem armado. O Tuchel não. Eu já nem lembro se eu já falei disso neste podcast. Eu acho que sim, mas enfim, já falei disso em um artigo para a Folha recentemente, que é o Tuchel fez uma coisa que ninguém fez na história do futebol, que é derrotar o Pep Guardiola 3 vezes Sim, consecutivas falamos em isso na um semana espaço, passada. em um É espaço de incrível. 6 semanas, né? Ele entende muito bem o jogo. Então, a Isso Inglaterra, tendo chegado no Chelsea 2 meses antes dessas 4 3 meses partidas. antes. 4 Ele meses. chegou em janeiro e fez isso em abril, maio. Uhum. Então, assim, grande técnico, ele está com o grupo na mão. Eu acompanho muito a imprensa inglesa sobre futebol, e o que mais chama atenção no Tuchel é que ele não se recusa a responder pergunta nenhuma. Porque quando os treinadores de seleções são perguntados sobre a escalação de jogadores, possível escalação de jogadores que não estão ali, eles sempre têm a mesma linha, né? Eu vou falar sobre os Uhum. jogadores que estão aqui, É. jogador fulano é muito bom, mas a nossa entrevista é sobre os jogadores que estão aqui, etc. Não é a política do Tuchel. A política do Tuchel é encarar a pergunta de frente e falar assim: eu medi Morgan Rogers e Jude Bellingham, eu medi isso, isso, isso e isso. Comparativamente com Cole Palmer, eles são superiores por isso, por isso, por isso, por isso. Apesar de que o Cole Palmer é um grande jogador, etc, etc. Em tais jogos teve esse rendimento, inferior ao rendimento de Morgan Rogers aqui, 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 aqui. A possibilidade seria chamá-lo para a esquerda, mas na esquerda tem o rendimento assim, assim, assim do Marcus Rashford, que ele não se compara porque não teve jogos. Ele explica tudo. E desarma a gritaria. Porque E fica aí claro. assume a responsabilidade, né? Assume a responsabilidade. Ele está chamando a responsabilidade para si. Né? O que Dê der com a certo ou der Inglaterra nessa. errado, fui eu que Se der errado, fui eu decidi. que. Então, vamos falar dos nossos Dark Horses, né? Os nossos Vamos lá. azarões favoritos. Mencionamos já o Equador, né? Infelizmente, o que a gente tinha dito do Equador, que o Equador não levava gol, acabou levando um no Levando último, um no finalzinho, né? Depois de ter né? jogado Nos acréscimos. relativamente bem, né? É. Assim, quem mereceu perder mesmo da Conmebol nessa primeira rodada foi o Paraguai, né? O Equador Exato. também perdeu, mas perdeu numa contingência, né? O Brasil poderia ter perdido, né? O Brasil poderia ter perdido e O o Uruguai Uruguai, também, né? o O Uruguai Uruguai assim, teve um saiu momento no atrás. jogo. Teve um momento no Mas o jogo. Bielsa ajustou o time no intervalo, né? É, E voltou e dominou a Arábia no segundo dominou tempo. completamente, né? Assim, o Uruguai mereceu vencer aquele jogo, Exato. né? Pelo seu segundo tempo, que Uhum. foi Foi. assim avassalador para cima da Arábia Saudita, né? O segundo tempo foi avassalador, o Uruguai dominou as ações completamente. O Valverde foi escalado na posição que é a dele, né? No meio, porque estava jogando de ponta direita na primeira etapa. No segundo tempo, só deu Uruguai, né? Foram 27 finalizações em total. 10 no gol, né? O goleiro da Arábia, esse sim, bateu o recorde, né, da primeira rodada de número de defesas. Ele sim fez 9 defesas, umas 3 bem difíceis, né? Então, assim, se você for colocar em termos de merecimento, né, o Uruguai mereceu vencer, ficou bem. Ali a gente está com a perene dúvida de como é que está o climão. Obviamente tem um lobby violento contra o Bielsa, do establishment mais podre do futebol uruguaio. E, aliás, o contraste, né, nas entrevistas do Tuchel com as entrevistas do Bielsa é bem revelador do clima. Dois estilos de entrevista. Mas
o Uruguai deve ganhar bem, né? Uhum. O próximo jogo de Cabo Verde. Eu acho que eles vão ganhar de Cabo Verde. E vão chegar classificados para o jogo contra a Espanha. A Argentina, para falar do outro sul-americano, ganhou bem, né, da Argélia. Eu acho até surpreendente, porque a Argélia tinha jogado bem nos amistosos, tinha vencido a Holanda em Roterdã, por exemplo. Mas a figura do jogo foi o Um Messi, né? show do Messi, né? Um show O do Messi Messi. fez 3 gols, né? Igualou o Klose. Então É. ele agora só precisa mais um para se isolar. Se bem que eu acho que o Mbappé vai passá-lo ainda, ainda nessa edição. Em artilheiro da história das Copas, né? Faltou Exato. o que era que eles teriam que Agora, fazer. não podemos deixar de mencionar que o Messi devia ter sido expulso, né? Antes Teve do. aquela jogada, né? Ele tinha Debatível. feito um gol já e O que me é chama. uma expulsão acidental, né? Um pisão acidental, mas pisou com o É, trava da chuteira na panturrilha do adversário. Qualquer outro jogador, eu suponho que teria sido expulso sem muita, ali sem era. muita. Ali é debatível. Eu tenho que confessar que eu não revi a jogada. Assim, na hora Uhum, eu achei debatível. Que podia sim. ser aquela fronteira ali entre o amarelo com certeza e o vermelho Uhum. talvez, né? Mas enfim, o que me chama a atenção, Diego, nessa questão do Messi é o extremo contraste com o Cristiano Ronaldo, né? Vamos falar de Portugal. Exatamente, Delber. Por quê? Então, a No gente. grupo, no grupo argentino, o Messi, você vê que a presença dele torna o grupo melhor, Sim. né? Torna a vida em grupo melhor para todo mundo. É. A movimentação dos outros jogadores em campo é melhor quando ele Uhum, está no time. A distribuição de bola, a tremenda admiração que eles têm por ele. Claro que os jogadores de Portugal também têm admiração pelo Cristiano Ronaldo, mas é uma coisa completamente diferente em nível de egocentrismo mesmo, né? é. Teve uma jogada muito, muito característica que o Bruno Fernandes poderia ter feito gol, que era uma Hum. simples questão de o Cristiano Ronaldo fazer a corrida na diagonal para levar a Ou até marcação. um corta-luz, né? Um Até um corta-luz. corta-luz, né? Um corta-luz Deixa a bola tranquilo. passar. Deixar a bola passar, simplesmente. O Bruno Guimarães teria. É. Não Opa. sei o que está acontecendo aqui, peraí. Pronto, está desligado. Vamos lá. E aí, A gente viu que o os Cristiano grandes Ronaldo craques. parado, né? Parado lá na frente, esperando, em algum momento, bater o recorde de conversão de gols em 6 Copas do Mundo. Acho que é isso que ele está procurando, né? O Exato. time escala o sujeito pela necessidade de o sujeito quebrar algum recorde individual, né? Que a Portugal gente, a foi gente viu isso. péssimo, péssimo contra o Congo, É, né? O a Congo fez gente um belo viu. jogo, mas Portugal foi muito mal. Diga. A gente viu isso, infelizmente, em 2006, né? Com a questão também do Ronaldo, na época, ia se tornar o maior artilheiro de todos os tempos, o fenômeno, né? E claramente sem muitas condições de jogo. E o Parreira insistiu Insistindo ali com o jogador para ele bater um em recorde escalar que não ele. tem a menor Né? importância Agora, na direção geral das coisas, né? Porque qual é o dilema aqui, né? Para a galera que está começando a nos acompanhar também na questão tática, o Congo se defendendo com uma linha de 5, né? uhum, 4 jogadores, muitas vezes 5-4-1, às vezes 5-3-2. Um sujeito está plantado, fixo, como um cone, sem fazer corridas para levar o marcador, sem é. voltar para construir jogo como faz o Harry Kane, sem fazer nada a não ser esperar que o time lhe sirva, né? Pela segunda Copa consecutiva, parece que é possível que Portugal Nesse, pague o preço pelo ego do Cristiano Ronaldo. nesse ponto, eu acho, até vou tirar um pouco o peso do Cristiano, eu acho que o Martinez está escalando ele mal. Porque o CR7, todo mundo sabe que sempre jogou, né, no lado do campo,
fazendo facão, e é com isso que ele, né? E agora ele tá jogando de 9, né? E Mas justamente, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir mas ocupar tá o flanco do encaixotado, né? campo, ocupar o flanco do campo e participar de construção de jogada ali, mas nem que a vaca tussa, né? Porque É o. o meio de campo de Portugal é um meio de campo muito móvel, né? Cheio de Sim, jogadores que se movimentam com muita tranquilidade e facilidade com a bola, né? Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, etc. João Neves. E você colocar o CR7 no meio dessa construção coletiva também não funciona. Então, o jeito que ele achou de escalar o cara, o Roberto Martínez, vamos combinar, há bons argumentos, apesar do nó tático dele no Tite, em sim, 2018, há bons argumentos de que ele arruinou a grande geração a belga grande geração e belga. agora está Sim. arruinando a grande geração portuguesa. Uhum, Com uma sim. decisão que, inclusive, para quem não sabe, né, o técnico anterior na Copa de 2022, sabendo que tinha perdido o cargo, teve a coragem de não escalar o Cristiano Ronaldo no jogo contra a Suíça. E Portugal ganhou o jogo de 6-1, Uhum, com uhum. 3 gols do substituto do Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, né? Que nem Bem jogou lembrado. tanto assim nessa temporada. Há que se reconhecer que o Gonçalo Ramos não jogou tanto assim pelo PSG nessa temporada, porque o PSG tem aquele elenco espetacular. Ele não tem tanta minutagem, mas não tem nem comparação em termos de mobilidade, em termos de. Enfim. Esse contraste a gente não poderia deixar de registrar, né, Diego? O Messi, um indivíduo completamente inserido e amado no seu grupo, e o Cristiano Ronaldo, um ego que faz o grupo funcionar em função dele, né? Mas mesmo, por exemplo, eu acho que todos os grandes craques se destacaram, né, nessa rodada. O Kane, É, a gente já falou. Haaland, não mencionamos, mas fez o que a gente espera do Haaland, que é gol, né? isso. O Messi, já falamos. E o Mbappé, né? Que o Mbappé também, apesar de ser também um sujeito um tanto quanto tóxico quando se trata de vestiário, ele tá resolvendo, né? Tá fazendo o que o Mbappé faz, que também é aquela transição rapidíssima, imparável, diagonal para dentro, corta e caixa, né? E bate. Vamos, já que a gente está chegando aqui na marca de 50 minutos, de 1 hora, a É, gente precisava falar dos nossos dois grandes azarões, né? isso. Japão e Áustria, né? Japão, eu acho que quem. Sensações um pouco diferentes, né, Idelber? Você se decepcionou um pouco com a Áustria, né? Hum, Eu gostei. Assim, perfeito. o importante é que quem nos ouviu e seguiu a sugestão de assistir o jogo do Japão não se decepcionou, né? Foi um jogo espetacular com a Holanda. E a Holanda jogou melhor do que eu esperava também. A Então, Holanda jogando melhor que a gente né? esperava, O saindo que. na frente, tomando É, empate, indo para frente de novo no 2-1. E o Japão não desiste. É um time que se defende com uma disciplina impressionante, né? No Japão, agora, como a gente adiantou para vocês na semana passada, o Japão se defende com linha de 5, a linha de 5 do Japão é uhum, recente, é coisa do último ano. O Japão, na Copa passada, por exemplo, era linha de 4, ele chegou a fazer uma parte do ciclo com linha de 4. É um time que não faz questão de ter a bola, ele cede a bola ao adversário tranquilamente, porque ele sabe que ele tem muita disciplina na ocupação dos espaços, que ele é formado por jogadores muito atléticos, muito inteligentes espacialmente, e é muito difícil penetrar. A Holanda, evidentemente, é um time muito mais alto do que o Japão, né? Se utilizou disso no primeiro gol, né, do Van Dijk. Mas aí o Japão foi lá e fez um segundo gol deles de é. cabeça também, né? Incrivelmente. E a Holanda joga no seu 4-3-3 clássico de sempre, né? Da Isso, escola de sempre. holandesa. É. Né? O que, independente, né, Idelber, dos resultados dos próximos jogos da seleção brasileira, se a gente vai ficar em primeiro ou em segundo da chave, quem quer que a gente pegue, seja Holanda, seja Japão, vai ser páreo duríssimo. Né?
Vai ser duro. Vai ser duro. O 16 avos de final vai ser duríssimo, de um jeito ou de outro. Uhum. Eu ainda prefiro pegar a Holanda, para dizer a verdade, do que pegar o Japão. Encaixa um pouquinho melhor. É um encaixe que funciona melhor, né? Não existe possibilidade de desprezar o adversário. Não estou dizendo que o Ancelotti desprezaria o Japão, mas existe um clima, a gente sabe, né, de Copa do Mundo, de imprensa brasileira, etc., Uhum. que pode levar a que o Brasil termine subestimando o Japão, o que seria um erro gravíssimo. O time deles é bom. É bom mesmo. Takefusa Kubo é um craque de bola. Tem que ver esse rapaz jogando. É o Messi japonês mesmo, guardadas as proporções. Então, quem está preocupado com a seleção brasileira, vamos torcer para a Suécia. Que a Suécia dê uma zebra aí, consiga ganhar da Holanda, ganhar do Japão e ficar em segundo do grupo para a gente pegar a Suécia. É possível. É possível. Certo? Agora, a Áustria Vamos lá. ganhou bem, né, da Jordânia. Não foi o grande espetáculo que talvez muita gente possa ter esperado, pelo tanto que eu hypei o time da Áustria, né? Eu acho que a Áustria funciona muito, muito melhor contra grandes times. Ela teve dificuldade contra a Turquia, mas bateu a Holanda na Euro. Isso que é Sim. importante. Ela bateu a Holanda, quase bateu a França. Quase. Perdeu de 1-0, mas quase bateu a França. Passeou em cima da Polônia. Mas contra a Jordânia é um outro esquema, porque a Jordânia se defende em bloco mais baixo, enfim, apresenta outro tipo de proposta de jogo, né? Mesmo assim, a Áustria tomou a vantagem no jogo com 1-0, né, bem colocado, teve possibilidade de fazer 2-0 no primeiro tempo, mas aí tomou o empate depois. E a Jordânia teve bons momentos, né? Eu acho que, não sei se foi também uma consequência do calor, porque esse jogo não foi no ar-condicionado. A Áustria abriu o marcador muito cedo, né? Acho que era 6, 7 minutos. E eles meio que sentaram ali naquela vantagem e foram deixando a Jordânia gostar do jogo, né? O time da Jordânia até me surpreendeu na qualidade, né? Na habilidade dos jogadores. Ao mesmo tempo, um time um pouco ingênuo, mas que resolveu jogar a bola, né? Tocar a bola e foi gostando da partida, né? Então, o final do primeiro tempo e o comecinho do segundo, a Jordânia teve lá suas chances, fez o gol, né? Teve suas chances. Só para a Empatou gente ser exato aqui, Diego, o gol da Áustria foi aos 21 minutos. Foi logo antes sim. foi Uhum. logo antes Do do break. intervalo. Foi Sim. logo antes de terminar o primeiro quarto. Perfeito. Aí eu E tem acho uma que coisa que assim, foi interessante porque você comentou o Arnautovic, né, que é um dos o maior jogador da história da Áustria, etc., o maior maior goleador da brasileiro. seleção, e ele começou no banco, né? É. Até foi uma coisa que a gente achou esquisito, comentando o que é que o técnico estava querendo fazer. Mas quando ele entra, aí realmente ele toma conta do jogo, Ele toma conta do jogo, tem um né? gol Tem anulado, né? o gol que foi marcado mão, né? E E depois aí, ele faz um logo gol depois, de ele faz verdade. o gol de verdade, né? O segundo na verdade, o gol é registrado como gol contra, né? Mas é gol dele. E aí, Exato. depois, nos acréscimos, ele consegue finalmente fazer um gol dele de verdade, creditado para ele, que é o gol de pênalti, né? Pênalti Isso. indiscutível, né? Pênalti indiscutível, sem O dúvida. zagueiro da Jordânia. Só para confirmar aqui, porque todo mundo sabe, gente, a Jordânia ela possivelmente é o time mais fraco da chave, tem que ver como é que ela vai jogar com a Argélia, mas a Jordânia é vice-campeã da Copa Árabe. Tá? Dentro das últimas 10 partidas da Jordânia, tem uma vitória sobre o Egito, tem uma vitória sobre o Iraque, tem uma vitória sobre a Arábia Saudita e tem um empate em 2-2 com a Nigéria. A única derrota deles para Argélia, né? Nigéria. Tem um empate em 2-2 com a Nigéria. Perfeito. E tem a única derrota deles para nações africanas, árabes, etc., é uma derrota na prorrogação para o Marrocos, na final da Copa Árabe. O Marrocos é o campeão da Copa Árabe, com um 3-2 sobre a Jordânia na prorrogação. Na prorrogação. Então, é um time que não é bobo.
né? Assim, deu para ver que não é bobo, bateu o Egito bem, assim. Então vamos ver agora o próximo jogo que eu quero ver. A gente pode ir encaminhando já a conclusão e o final do programa com essa sugestão que ninguém pode perder: Áustria e Argentina no ar-condicionado. O jogo vai ser em Dallas. A Áustria vai poder jogar com o seu futebol de pressão em cima de um adversário que tem extrema qualidade no toque de bola, né? Talvez a grande seleção do mundo hoje em qualidade de toque de bola, em saída, né? Então, esse jogo é imperdível. A Áustria e a Argentina vai ser em Dallas, no ar-condicionado. Estamos gravando, como dissemos no começo, na quinta, 18 de junho. Vocês vão ver esse programa a partir da sexta, 19 de junho. E na próxima, a gente volta aqui para falar de Brasil-Haiti e da segunda rodada. Vamos ver o que Dom Carleto nos reserva. É isso. É isso aí, Delber. Valeu, ótimo papo. E vamos seguir com a Copa do Mundo, né? Seguimos. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Um abraço, deixe o seu like, circule o link em grupos de Zap. Vocês têm grupo de Zap que fala de futebol, né? Bota aí o link nesses grupos, dá a hypada no vídeo, quem puder hypar, avalie a gente no Spotify, quem puder avaliar, e a gente continua. Comente o que achou dos primeiros jogos. Isso. E vamos lá. Até a semana que vem com mais Copa do Mundo. Até mais. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o Streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem o ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.